Fala pessoal, boa noite. Queria falar aqui um pouco sobre o Campeonato Mineiro. A Federação Mineira de Futebol mudou as regras, né, para o campeonato de 2023. Então eu queria falar um pouco aqui dessas mudanças, né, o tanto que isso vai modificar, né, como que vai ficar o Campeonato Mineiro. Vamos entender um pouco isso. Bom, o Campeonato Mineiro era disputado com 12 clubes, né? Sempre foi assim, sempre no sentido assim, né? Nos últimos anos foi dessa maneira. Era disputado com 12 clubes, jogavam entre si e os quatro melhores se classificavam para um mata-mata. Já teve épocas que classificavam até 8, né, times, né? Mas enfim, eles diminuíram isso, passaram para apenas uma semifinal, né? Faziam uma espécie de uma quarta de final, né? Então era aquela coisa, né? Classificavam-se 8 de 12, dois eram rebaixados, né? E era esse o formato. Mas aí a questão dos campeonatos estaduais ficarem longos, né? Atrapalharem ali o calendário, começou essa ideia de diminuir, né, os estaduais, de não ficar com os estaduais tão grandes, tão inchados. Então, acredito que nesse sentido, a Federação Mineira, né, mudou novamente, né, e o Campeonato Mineiro já era um campeonato conhecido por ser bem enxuto, né, por ter um regulamento interessante. Era considerado assim, né, para vocês terem uma ideia de como não eram os outros, né. Então vamos ver um pouquinho aí, vamos entender um pouquinho desse campeonato. Então vamos lá. São 12 equipes, mesma coisa, né? Então aí você tem o Atlético, né, de São João del Rei, o América, né, de BH, a Caldense, né, Poços de Caldas, o Atlético, Belo Horizonte, Patrocinense, né, de Patrocínio, Cruzeiro, né, de Belo Horizonte, Democrata, Sete Lagoas, o Democrata de Governador Valadares, o Ipatinga, aí tá de volta o Ipatinga, né? Legal ver o Ipatinga de volta, né? Já chegou até a disputar Série A de Campeonato Brasileiro, né? O Pouso Alegre, né? De Pouso Alegre, Tombense de Tombos e o Vila Nova. E aí, novamente, eu tô vendo aqui nessa lista, né? O Uberlândia não faz parte dessa lista, né? Foi rebaixado o Uberlândia. Incrível como que o Uberlândia não consegue montar times, né? É incrível. Eu lembro de uma época estar em Uberlândia e tinha um assunto que estava correndo na cidade de que o pai do Neymar iria comprar o clube, né? Ou tinha comprado o clube e que agora ia, né? E que agora, como dizem, agora vai. E acabou que não aconteceu nada, né? Não sei se é verdade ou não que o pai do Neymar tem uma parte no Uberlândia, mas o fato é que eles não conseguem montar time, né? Não sei o que acontece, né? Porque eu acredito que o Uberlândia tem uma estrutura, né? Tem um estádio incrível, né? É péssimo esse estádio, né? O Parque do CBA não participar do Campeonato Mineiro, né? Porque é um estádio muito bom, né? Um estádio legal, assim, de se ver jogo. Acredito para se fazer transmissões de jogos também é bem legal. É uma pena não estar participando aí esse ano. Então, beleza. Então, na primeira fase, a mudança é a seguinte: continuam os mesmos 12 clubes, né? Só que agora eles vão ser divididos em 3 grupos, cada um com 4 times, né? Então são 8 rodadas, só com times dos outros grupos. Então, dentro daqueles grupos ali, eles vão enfrentar adversários de outros grupos, né? Vamos dizer, grupo A, B e C. Então, quem está no grupo A vai enfrentar quem está no grupo B e quem está no grupo C. Então serão 8 jogos, né? 8 rodadas. Então já vai diminuir 3 rodadas, né? Porque no formato antigo eram 11 rodadas. Então, com certeza, a Atlético, a América e Cruzeiro são cabeça de chave aí, estão, né, encabeçando aí cada um desses grupos, né? Avançam o primeiro colocado de cada grupo e o melhor segundo colocado geral, né? Então essa é a regra.
E aí a gente vendo os grupos, né? Vamos dar uma olhada aí nesses grupos como que ficaram, né? Então, de acordo com o sorteio da Federação Mineira, no grupo A ficou o Atlético Mineiro, o Atlético, o Vila Nova e o Pouso Alegre. No grupo B ficou América, ficou Caldense, Patrocinense e Democrata de Sete Lagoas. Confundi aqui um pouco com os escudos aqui. Grupo C, Cruzeiro, Democrata de Governador Valadares, Tombense e Ipatinga. Então, com certeza aí vai ter os clássicos, né? Porque cada um tá num grupo, né? Beleza, vamos seguir aqui a fase de mata-mata, né? A fase de mata-mata vai ser as semifinais, né? Jogos de ida e volta, vantagem de 2 resultados iguais para os times de melhor campanha. Então, quem tem melhor campanha vai ter a vantagem do empate, né? Isso aí já era feito dessa maneira, né? E vai ser até a final, pelo que tem visto aqui, né? No troféu Inconfidência, acho que continua da mesma forma, né? O troféu Inconfidência é disputado entre o quinto e o oitavo, em uma semifinal, né? E jogos de ida e volta, né? Então, a partir ali de 4 clubes ali, né, entre o quinto e o oitavo, vão fazer a disputa desse troféu Inconfidência. E aí tem uma novidade, né, vamos dizer assim, né, a repescagem, né, são 3 clubes com as piores campanhas gerais, é zerada essa pontuação, né, da primeira fase, então jogos de ida e volta. O melhor classificado se salva do rebaixamento. Então, quer dizer, o pior colocado já é rebaixado direto. Os 3, né, com as piores campanhas, depois daquele que foi o pior de todos, jogam num triangular, né, entre eles, jogos de ida e volta, e o melhor entre eles, né, tem a chance de ficar aí de novo. Pode ser interessante, né, para os clubes do interior, principalmente, né, que não tem uma agenda cheia, tal, né, vão ter jogos ali para disputar. Outra novidade, essa que achei bem interessante, vai ter VAR em todos os jogos, custeado pela Federação Mineira. Isso aí foi uma polêmica, uma disputa que estava tendo, que os clubes não queriam arcar e a Federação Mineira não quis bancar, né? Então, às vezes só tinha VAR nos jogos finais, né? Ou às vezes só tinha VAR nos jogos em Belo Horizonte. Chegou a acontecer isso. Então, agora o VAR em todos os jogos, né? É interessante isso. E outro detalhe também é que a Federação Mineira vai assumir o cuidado dos gramados. Fará a transmissão de todos os jogos com no mínimo 7 câmeras. Isso aí também é bem interessante. Eu coloquei aqui também uma publicação que a Federação Mineira fez. Foi no mês de outubro, se eu não me engano. Então, a Federação Mineira falou que vai assumir os cuidados dos gramados caso os clubes não entreguem os estados em condições aptas das primeiras vistorias, que começam amanhã, né? Nesse caso aí, acho que é 25 de outubro. E parece que saiu o resultado dessa auditoria, né? Vamos dizer, né? Dessa vistoria, né? Da Federação Mineira, e 4 estádios parece que vão ser assumidos pela Federação Mineira. Eu vou colocar aqui uma reportagem da Itatiaia, né? Vou deixar também na descrição. E ela fala aí quais são esses estádios. Entre eles ali, posso falar que perto de Belo Horizonte, o estádio do Vila Nova, né, em Nova Lima, é um deles que a Federação Mineira vai assumir por causa do gramado. Isso aí é interessante porque a gente via que sempre, né, no Campeonato Mineiro ali tinha dificuldade de gramado, né? Ano passado mesmo, o Pouso Alegre estava fazendo uma campanha muito boa, uma campanha muito interessante, mas o gramado do estádio lá do Pouso Alegre era terrível, e um estádio até bacana, né, e tal. E se eu não me engano, acho que foi um ano retrasado, né, 2021. Em 2022 eles melhoraram, né, e aí já ficou melhor de se jogar futebol, né, e também, né, acho que o time foi até melhor também.
Então isso é um grande problema, né? A questão dos gramados, né? Tomara que daqui para frente a Federação Mineira olhe com mais cuidado com isso, né? Que todos os estádios tenham um gramado, né? Ali um mínimo ali que se possa jogar, né? E é isso, né? Agora, a questão dos estaduais, eu só queria comentar aqui agora. Os estaduais muitas vezes ficaram aquela situação de que teriam que acabar, de que não faria sentido nenhum ter campeonatos estaduais, né? E pelo visto os estaduais não vão acabar, né? Eles continuam e continuam, né? E a gente vê que o contexto hoje mudou bastante, né? Você vê assim a Federação Mineira aí se organizando e tal, e o que é muito interessante. Agora, o contexto dos estaduais era diferente, né, no passado, porque você tinha clubes do interior que eram clubes semiprofissionais, não chegavam a ser clubes profissionais. Então tinham uma grande chance, uma grande oportunidade de jogar com um clube profissional quando vinha um clube da capital para jogar no interior. Então o campeonato estadual, ele valorizava muito os times do interior nesse sentido, de profissionalizar os clubes do interior. Agora, hoje o contexto já é diferente, né? Todas as categorias de base, o futebol já se profissionalizou bastante, né? E hoje em dia já é bem mais profissional. E acaba que às vezes você tem campeonatos, né, estaduais enfadonhos ali, meio sem sentido, né? Mas eu acho interessante essa mudança da Federação Mineira, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? E pode ser que dê alguma confusão ali, né? No Campeonato Paulista eu já vi dessa confusão, porque os clubes não se enfrentam, né, ali no mesmo grupo, né? Mas vamos ver o que vai acontecer, vamos acompanhar. É isso aí, vou ficar por aqui. Um abraço, até mais.